Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade, porque eu considero uma oportunidade estar aqui, né? Quantas pessoas poderiam estar aqui nesse momento e não podem? Sente desejo, mas não tem coragem, não tem essa atitude de tomar a decisão de estar aqui nesse lugar. Porque vontade, às vezes até tem, mas elas não conseguem se posicionar e dizer eu vou para a casa do Senhor. E ficam em casa e acabam se desanimando. E nós sabemos que os dias que nós vivemos hoje são dias que acabam que puxa para isso mesmo. Nosso corpo ele não é renovado, né? Então ele pede para ficar em casa, pede o acomodismo mesmo. Então nós temos que nos posicionar. Para estar aqui neste lugar é uma decisão. Porque se for da nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Se fosse como o nosso corpo pede, a gente não estaria aqui. Porque bate o cansaço no final do dia e a vontade que a gente tem é de... Tá saindo muito... Tá legal a voz? A vontade no final do dia é a gente ficar em casa mesmo. Mas nós tomamos essa decisão de estar aqui. Por isso que eu digo que é uma oportunidade que Deus nos deu para nós optarmos, decidirmos estar aqui. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai falar conosco nesta noite. Ele já falou comigo enquanto eu meditava. E enquanto eu vou falar aqui, ele vai continuar falando, me instruindo. Porque a palavra de Deus, quando a gente está escalado para trazer a palavra, às vezes a gente fica, meu Deus, me mostra o que é que eu vou falar para o teu povo. Só que, na maioria das vezes que eu vou preparar alguma coisa, a palavra é sempre para mim. Claro que toda sempre é para a gente também. Mas sabe quando você está meditando, daqui a pouco você muda para outra coisa, você diz, isso aqui era para mim, é estudar em casa só para mim. Mas eu preciso compartilhar para outras pessoas. Então, eu vou compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E algo poderoso que o Senhor já falou comigo, já me tratou e está me tratando. E eu sei que a partir dessa palavra eu vou ter mudanças na minha vida, né? Que esse é o objetivo, que a palavra, enquanto a gente está meditando, a palavra de Deus diz que ela é como uma espada que corta dos dois lados. Enquanto eu estou aqui falando, ela está me atingindo e está atingindo você. Então, ela é poderosa, né? E hoje, esses dias eu meditando em algumas coisas para falar. E aí eu disse, não, vou trazer só uma pequena reflexão hoje, porque nós temos que tirar, sim, esse momento para refletir na palavra e orarmos, né? Ter mais tempo para estar orando, nos lançando diante do Senhor. E esse dia é o dia que o Senhor preparou para isso, né? E aí eu comecei a meditar sobre a palavra comum. Por que às vezes a gente trata esse lugar como comum? Tantas pessoas tratam esse lugar como comum, porque para mim este lugar, e é o que deve ser, é a casa do Senhor. É a casa que foi preparado, construído, o ambiente foi todo preparado para que nós viéssemos aqui e para que a gente preste uma adoração a Deus, preste um culto agradável ao Senhor, tanto louvando quanto ouvindo a palavra, porque aqui é o lugar propício. Na nossa casa nós temos sim o momento em particular com Deus, mas aqui nós recebemos, enquanto eu estou aqui ministrando, você está recebendo da unção que o Senhor tem depositado na minha vida. Cada um de nós temos uma unção, né, diferente, né, uns dos outros. E se Selma vir aqui falar, eu vou receber da parte dela, porque o jeito que ela vai falar, ela vai ministrar de uma forma que eu vou receber e vai trazer edificação para nossas vidas. Então, enquanto eu comecei a meditar, e eu comecei a lembrar de algumas coisas, por que a gente às vezes trata esse lugar como comum? E nós não podemos tratar este lugar como comum. Porque este lugar é um lugar diferenciado de todos os lugares que você poderia estar. Se hoje você tivesse sido convidado para um casamento, você não ia desfrutar do que esse ambiente pode te dar nesta noite. Porque às vezes as pessoas, às vezes até a gente se frustra em estar convidando pessoas
sempre estou convidando vamos comigo para a igreja, vai estar tendo culto, vamos comigo, vamos cultuar o Senhor lá na igreja. Aí as pessoas, se der eu vou, se der. Então fica procurando, elas colocam desculpas e colocam sempre o se der. Se der tempo eu vou. Se eu arranjar um tempo eu vou. Se sobrar, na verdade, se sobrar um tempo eu vou. E aí acabam não vindo, acabam adiando e perdendo tempo de ter momentos poderosos com Deus e de sua vida se desenvolver. E aí eu meditando, eu comecei a lembrar de uma situação que às vezes a gente, até para vir para a igreja, às vezes nós temos esse lugar tão comum que às vezes durante um culto de terça-feira como esse, nós dizemos, não, vamos botar essa roupa aqui que é mais prática. A gente sabe que na terça-feira, durante a semana, nossos dias é mais corridos. Claro que eu mesmo sou assim, às vezes eu saio, já boto uma blusa ali no carro, chego aqui só troco, boto um saltinho e venho. Porque é mais corrido durante a semana. E no domingo, claro que nós temos mais tempo para se arrumar, para nos produzirmos, né, com mais excelência, com mais um tempo a mais de fazer uma boa maquiagem, nós mulheres, né, de dar uma escova no cabelo. Durante a semana a gente vai empurrando tudo. Mas isso, quando a gente começa a pensar assim, por quê? Que durante a semana, eu congreguei muito tempo em uma igreja, em um ministério, e eu costumava ir, por exemplo, dia de terça-feira, eu botava uma rasteirinha, sabe? Ia de todo jeito, porque eu sabia que todo mundo ia igual, sabe? Tudo. Só que o culto de domingo é igual de terça, né? O culto de quinta é igual de domingo. Então, quando nós colocamos tornamos isso como um local tão especial, nós vamos dar o mesmo valor que a gente dá no domingo, à quinta-feira e à terça-feira. E é o que muita gente tem desprezado. A palavra é comum que eu usei aqui, mas é meio que uma palavra de desprezo quanto os outros cultos da semana. E as pessoas dizem, não, se der domingo eu vou. E durante a semana elas perdem. E é o culto que mais elas poderiam sair cheias da palavra. Porque é culto que nós oramos, que nós intercedemos, tiramos um momento a mais para interceder, para orar, para aprender da palavra, que é culto de ensinamento na quinta-feira, um tempo a mais que nós temos só, que é como uma escola, que nós aprendemos. Então, nós temos que sermos conscientes. Eu sei que vocês todos já sabem disso, mas às vezes alguém que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, às vezes está tão... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que nem se lembra disso, de ter essa consciência, que não, o domingo não é tão especial quanto a quinta-feira, quanto a terça. É tudo igual. Então, eles têm que se conscientizar que eles precisam dar prioridades para estar aqui todos os dias de culto, né? Porque, às vezes, eles, não, só vou no domingo. No domingo é o único dia, não faz um esforço para estar aqui neste lugar. Porque, durante a semana, é esforço mesmo que nós temos que fazer. É um esforço, né? E aí eu lembro daquela palavra que está lá, vamos ler lá em Mateus 13, 54. Deixa eu botar meus óculos. Mateus 13, 54. Deixa eu ler aqui. Mateus 13, 54. Diz assim: e voltou para a cidade onde morava, Nazaré. Jesus voltou para a cidade onde morava, Nazaré, da Galileia, e lá ensinava na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde vem tanta sabedoria? E o poder que ele tem para realizar os milagres? Como é possível isto? Exclamava o povo. Olha só essa passagem aqui. Jesus estava ensinando na sinagoga e fazendo muitos milagres. E aquele povo daquele lugar, que era a cidade dele, né, de Jesus,
ficaram espantados ouvindo aquela mensagem, aquela palavra, Jesus fazendo milagre. Eles viam o poder sendo manifesto naquele lugar. E o que eles fizeram? Se admiraram, ficaram todos encantados com o que Deus estava fazendo, com o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Mas no versículo... Aí continuando, diz assim, no versículo... Tem que botar. Eu tiro, mas tem que colocar, porque senão não enxerga. Meu Deus. E eles estavam todos admirados com tantos milagres que Jesus estava fazendo naquele lugar. Aí eles falavam, como é possível isto? Exclamava o povo. Não é apenas... Aí o que é que eles começaram a perguntar uns para os outros, né? Claro, quem é ele? Quem é ele que tem tanto poder? E aí eles começaram a se perguntar e começaram a conversar entre eles. E olha o que é que aconteceu. Não é apenas o filho do carpinteiro? Eles começaram a dizer. Não é Maria a sua mãe? E Tiago, José, Simão e Judas, os seus irmãos? Olha só. Já começaram a desprezar, a tornar aquela pessoa como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Aí eles falaram assim, não moram suas irmãs todas aqui ainda? Porque Jesus já estava fazendo o id, né? Ministrando a palavra, andando para um lado e para o outro. Mas suas irmãs ainda moravam naquele lugar. E eles disseram assim, de onde ele consegue todas essas coisas? E ficaram escandalizados. Olha como muda uma coisa para outra. Eles estavam encantados com os milagres que Jesus estava fazendo, com o poder que estava sendo como o poder que estava sendo liberado naquele lugar, a pessoa sendo curada, a forma que Jesus falava do seu amor, a forma que Jesus falava do reino. Eles ficaram encantados, mas quando eles descobriram que Jesus era o filho de José, o carpinteiro, que era irmão de Judas, Simão, eles já disseram, era aquele? E aí eles ficaram escandalizados com ele. Olha só. Eles tornaram aquele ambiente que estava numa atmosfera de poder, de unção, eles transformaram esse num lugar comum, né? Enquanto eles falavam, né? Eles desprezaram o próprio Jesus, mesmo vendo com seus próprios olhos o quanto Jesus estava fazendo naquele lugar. E eles começaram a conversar, mudaram o conceito de estar dizendo assombrados com as maravilhas que estavam acontecendo naquele momento. E de uma hora para outra eles começaram, quando souberam quem era Jesus, de quem ele era filho, eles já murcharam e começaram a desprezar, mostrar desprezo nas palavras, né, com ele, dizendo, quem é ele? Né? Quem é ele? E às vezes nós também nos posicionamos dessa forma. Como eu falei, eu passei muito tempo em outro ministério que, às vezes, quando era uma pessoa, eu tinha essa cultura dentro de mim, de quando era uma pessoa de casa, é aquela pessoa que vai ministrar, e não dava o crédito que nós devemos dar, né? Vim com expectativa, porque é a palavra que vai ministrar. Aquela pessoa só vai transmitir a palavra, né? E mais às vezes eu olhava e falava, é fulano que vai ministrar hoje. Quando eu sabia que era outra pessoa, ou de fora, eu ia toda empolgada, porque eu sabia, eu digo, aquele é cheio de Deus. Gente, todos são cheios de Deus. E nós não podemos tornar comum. Temos que vir para este lugar com expectativa. E é por isso que, às vezes, eu e você não saímos com nossa bênção, com as respostas do Senhor nas nossas mãos. Por quê? Porque nós tornamos comum este lugar. A pessoa que está aqui ministrando, uma pessoa... é a Lene que está ministrando. Ela não sabe se expressar muito. Ela não tem tanta... Ela tem conhecimento, mas às vezes não sabe se expressar. E aí acaba desprezando não a minha palavra, né? Porque um versículo que foi expressado aqui, como esse que eu acabei de ler, traz esse ensinamento que eu e você não podemos, temos que ter todo um cuidado para não desprezar
porque esses homens desprezaram. Era o homem que estavam lá dentro da igreja, que estavam lá na sinagoga, né? Só que eles desprezaram o próprio Jesus, né? Então nós temos que ter todo um cuidado. Nossa postura de vir para a igreja, venha com expectativa, nós temos que vir com expectativa. Eu aprendi isso depois que eu vim congregar na Verbo, né? E um dia eu lembro de uma cena que a Natália, ela sempre falava assim, Lene, para mim não, falava sempre para a gente, lá na outra congregação, antes de mudarmos para cá, ela falava, nós vamos ter uma reunião, não venha de chinelo, não, venha arrumada. Por quê? A gente vai tirar uma foto, aí vou postar a foto, todo mundo de chinelo, todo largado. Não, é algo precioso que você vem participar. É uma reunião que vem tratar coisas preciosas. Então, venha seguindo uma postura. E aí, aquilo ficou na minha mente. E passou um tempo, Natália marcou a reunião na igreja. Me arrumei correndo para vir para o culto, né, para a reunião à tarde. Ela falou, disse, vamos se juntar, meninas, para a gente conversar um pouco. Eu achei que era uma reunião, né? E aí, saí rápido de casa, botei uma rasteira e me mandei. Um chinelo, acho que era até uma havaiana, não sei. Passo na casa de Eugênia para pegar a Eugênia desce de lá. Eugênia, vamos, tudo empolgada. Chegamos na igreja. Esse microfone aqui tinha acabado de chegar, gente. A Natália estava com esse microfone. Que isso aqui é chique, viu? A Natália com esse microfone, com um salto desse tamanho, toda no vestido longo. Quando eu cheguei lá, gente, eu fiz assim, ó. Fiquei com tanta vergonha. Porque aí a Natália, venha para frente, venha sentar todo mundo aqui para frente. E eu sentei assim. Quando eu olhei, estava filmando. E aí eu estava daquele jeito. E eu comecei a rir, mas Eugênia, a gente não se controlava, porque a gente se olhava e falava assim, meu Deus do céu. E a Natália, veio para cá, eu não, vou ficar aqui mesmo. E aí passou a reunião, quando terminou a gente começou a rir, conversar, trocar. É aquela experiência que nós tivemos. E ela disse, tá vendo que você não pode, que ninguém deve vir despreparado? Ela convidou para uma reunião, mas se tivesse uma pessoa mais bem para nossos olhos importante, mas quem estava ali mais importante? O próprio Deus, né? E ali era uma simples reunião. E quando eu vi a Natália naquele traje todo, toda nos trinques, eu fiquei impactada. Não comigo, porque eu fiquei envergonhada, porque eu não estava no nível dela. Não foi nem isso. Eu fiquei envergonhada de saber a importância que ela estava dando para aquela reunião. Gente, o que ela estava tão bem arrumada, toda chique, toda bem vestida, e de maquiagem. Ela se maquiou toda. E eu disse, gente, como ela considera este lugar, como ela honra as coisas do Senhor. O que parecia uma simples reunião, ela se preparou toda para a gente nos reunirmos naquele dia, e eu saí impactada com aquilo. E aquilo, até para mim, ou para ela, parece que impactou só sobre vestimenta, mas não, foi sobre tudo, né? Sobre tudo, porque nós que servimos ao Senhor, nós temos que estar preparados. Assim como a Natália estava toda alinhada, e eu estava toda desleixada, eu digo, misericórdia. Fiquei um tempão sonhando, eu descalça, e aí eu ficava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus. E faltando um pé, eu sem o chinelo, e eu, Jesus, o que é isso? Estou sem as sandálias. E comecei a pensar um monte de coisa. Aquilo me impactou muito. O quê? Só simplesmente pela postura dela. Ela está neste lugar dando a devida importância. Então, este lugar, ele é um lugar de cura. Quando é um lugar que pessoas podem entrar aqui e sair libertas, só depende delas. Só depende de nossa forma, de como nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui
com a expectativa certa. Em Deus, nós vamos ter resposta do que a gente veio buscar, vamos cultuar e vamos perceber que o Senhor recebeu a nossa adoração. Por quê? Porque nós viemos com a intenção certa, com a expectativa em Deus, em dizer, não, eu vou para lá para adorar o Senhor e ouvir suas instruções. Né? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre nós termos esse cuidado de não tornarmos esse lugar comum. Já pensou você chegar aqui com um problema e sair livre dele? Né? Eu já teve dias que eu cheguei aqui com a cabeça doendo durante a semana toda, como foi a última vez que eu pedi oração aqui. Eu passei a semana toda com dor de cabeça forte, tomava um remédio e voltava, todos os dias, praticamente no mesmo horário, e voltava, dor de cabeça. E eu cheguei aqui, já tinha 8 dias, e eu cheguei aqui, pedi oração, o pastor orou por mim, e eu saí ainda com a dor de cabeça, e eu fui declarando. A partir daquele dia, nunca mais eu tive dor de cabeça. Acho que durante esse dia pra cá eu não tive mais. Porque nós sabemos que nós mulheres temos essas coisinhas de sentir uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui. Mas aquela dor de cabeça estava tão intensa e eu sabia que não era normal. E quando eu recebi a oração, não foi instantânea a cura. Mas quando eu saí, chegou em casa, pronto. Foi embora a dor de cabeça. Esse lugar é um lugar que foi preparado para mim e você ter soluções, né? Então, nós não temos que tratar este lugar como comum, né? Então, vou voltar aqui em outro versículo, que eu coloquei assim. Fiz umas anotações para mim não esquecer, e eu coloquei assim, para a nossa reflexão. O que é que em minha vida Deus santificou e eu estou tornando sem valor comum ou normal? E aí eu botei outra aqui, segunda questão. Quais são as minhas atitudes que estão demonstrando estas características de desprezo para as coisas de Deus, para as pessoas, com pessoas, né? Porque nós somos filhos, como Carol acabou de cantar aqui, que Jesus é o nosso príncipe, né? Se Jesus é nosso príncipe, nós somos o quê? Príncipes também, porque nós somos filhos de Deus também. Então, nós somos príncipes e princesas. Então, nós temos que andar de acordo com essa postura de príncipes e princesas, preparados, né? E onde a gente chegar, a gente está com essa postura de servos do Senhor Jesus, porque onde nós vamos, nós deparamos com tantas situações. É pessoas sempre falando incredulidade, é pessoas, não vai dar certo isso, sempre reclamando, e às vezes a gente fica querendo até falar as coisas conforme aquela pessoa está falando, mas nossa postura deve ser outra, porque nós não pertencemos àquele o império que eles vivem, né? O mundo que eles vivem. Nós fomos transportados para o outro ambiente. Então, nós temos que viver conforme o ambiente que nós servimos. Nós vemos que, por exemplo, aquela mulher lá que está bem velhinha, como é o nome dela? A Elizabeth, e todas aquelas duas, as esposas dos netos dela, que é os que mais a gente vê, você vê elas sempre na postura, elegante, onde o lugar que eles for em público, eles estão do mesmo nível. Por quê? Porque eles carregam um título de realeza. Eles representam a realeza. E nós somos representantes de Cristo. Então, nós temos que estar preparados, onde a gente chegar, para a gente não falar a linguagem que o mundo fala, né? Porque a tendência é a gente querer falar, mas nós temos que estar vigiando, guardando a nossa boca. A palavra de Deus diz que orai e vigiai. Vigiar está orando o tempo todo, se consagrando ao Senhor e vigiando para não sair palavras que sejam igual ao que o mundo fala, né? Porque qual diferença vai ter se a gente, nosso modo de falar, nossa postura não ser diferente? Eu lembrei agora de uma situação que eu trabalhava em um setor já faz um bom tempo,
E a gente viajava e passava 15 dias trabalhando em cidades diferentes. E uma turma, a turma era de 25 pessoas. O ônibus era só para aquilo, a gente viajava, prestava serviço, né, para o governo. Então nós viajávamos e aquela turma toda fardada igual. Até o tênis tinha que ser igual. Se fosse tênis, não podia sair na rua sem a farda, porque nós estávamos em serviço. Então não podia sair à noite para... Se a gente fosse passar numa padaria antes de ir para o alojamento, nós tínhamos que passar na padaria ou no mercado, já ir para o ponto de apoio e ficar lá. A gente não podia sair sem farda. Era algo que eles pediam. Você tem que estar sempre de crachá, com o seu crachá fardado, porque se acontecer alguma coisa, se você tivesse sem a farda, vai ser problema. E aí, ele não permitia que a gente saísse à noite. A gente tinha que passar o dia trabalhando e durante a noite a gente se alojava, jantava ali e passava. E eu ficava torcendo para ir um cristão. Porque era só eu cristã, eu só daqui da cidade. Ia de várias cidades e nós se juntávamos em Salvador, aquela turma, para ir para outras cidades. E eu ficava, Jesus, coloca alguém cristão, coloca alguém crente para ir comigo, para mim não estar sozinha. E eu ficava apavorada quando meu nome sempre saía na lista para trabalhar fora. E eu, Jesus, o que é que eu vou fazer? Jesus, prepara alguém crente, prepara alguém crente. E de vez em quando aparecia uma. E teve uma vez que foi uma moça. E quando eu cheguei em Salvador, que eu entrei no ônibus, aí começamos a conversar. E eu falei, sou da cidade do Senhor do Bonfim, tá? E ela começou a falar a linguagem que eu percebi que era de crente, né? E eu, graças a Deus, você é evangélica? Ela sou. Eu digo, eu também sou. E aí ficamos tudo felizes, nós duas felizes. Porque até para a gente dormir no quarto, duas cristãs, era muito melhor, né? E aí eu fui para aquela viagem. Nós chegamos lá. A gente chegou no local lá do alojamento. E teve uma situação que o moço chamou e disse assim, ei, você é crente? Eu disse, sou. Aí ele disse, eu conheci. Aí ela fez bem assim, por que você conheceu só ela e não conheceu a mim? Aí já criou um clima. Aquela mulher fez uma tempestade, porque aquele homem disse que eu era cristã e ele não. E ela não, né? Eu disse, não, mas eu tentei conforme. É porque às vezes eu gosto de andar com o cabelo, não uso brinco, ele deve ter percebido. E aí foi aquela situação. E aí eu disse, a minha linguagem, o meu modo de falar, porque quando está uma turma junta, 25 pessoas, homens e mulheres, esse povo do mundão, pelo linguajar dá para identificar, né? E aquele homem identificou que eu era cristã. E aí a gente ficou conversando e aquela mulher já cismou, porque já teve uma discussão ali. E eu fiquei, Jesus, tem misericórdia. A mulher quer ser cristã, ainda está discutindo, está piorando a situação. E durante aquela viagem de 15 dias, aquela mulher foi a que mais deu trabalho. Eu nunca viajei numa viagem para ter tanto problema com a mulher e com uma pessoa cristã. Teve dias que o coordenador chegou assim e falou assim, pegue suas coisas e vá para o hotel agora. Eu não quero você aqui. Jesus, e ele falava, ainda disse que é crente. Porque ela falava toda hora, ela expressava palavras e ela queria se mostrar que era cristã. Só que a postura dela, no trabalho, denunciava ela como uma pessoa que não estava alinhada. E eu ficava com tanta vergonha. E eu disse, Jesus, tem misericórdia. E teve dia que o perito olhou para ela e disse assim, vem cá. E deu tanta bronca na frente de todo mundo. Expôs a religião dela na nossa frente. E eu fiquei, Jesus, tem misericórdia. E ele depois chamou todos e ele disse, você vai ser a única que nunca mais eu coloco você na lista para trabalhar comigo. E aí ele disse, eu poderia fazer uma carta agora e mandando você voltar. E você perder todas as suas diárias, todas as suas regalias, por causa de uma postura. E eu fiquei tão envergonhada. Porque aquela mulher não estava, às vezes, aparentemente, falando, mas não vivia. Né? E ela nos envergonhou tanto, profissionalmente. E o nome de Jesus
estava no meio, porque ela estava dizendo que era cristã, e eu digo, Jesus, eu estava orando para Deus mandar uma mulher crente para me associar, e foi pior. E aí tinha uma mulher, que ela era da igreja católica. A mulher era crente, sabe? A mulher representava o ministério que ela servia. Eu ficava olha para isso, a diferença. E a gente ficou junto, nós três ficamos juntos no mesmo quarto. E começamos a conversar, e ela começou a dizer, tá vendo como é feio a pessoa dizer que é crente, sair falando e não viver, né? E foi escândalo. Então nós temos que ter todo um cuidado para sermos do jeito que a gente ser em casa, ser na rua e sermos na igreja, né? Nossa postura, não tornar só porque está no trabalho, no trabalho, não. Onde quer que nós chegamos, nossa postura como cristão tem que ser igual. Temos que dar prioridade. Temos que dar prioridade à vestimenta que nós recebemos de Cristo e usar, né? E usar ela, porque não adianta a gente dizer que tem e não vestir. Porque aqui dentro é fácil, nós estarmos de braços levantados, orando, cantando, e quando a gente sai, a pessoa diz, oi, diz que é crente, né? Porque ser crente dentro da igreja todo mundo é. É fácil, né? Então, que eu e você possamos ter esse cuidado, onde quer que a gente vá, que possamos não tornar comum esse título que nós carregamos, que representamos o reino dos céus, né? Então, e aí eu coloquei aqui, acho que eu já falei, não, deixa eu ver se eu vou. Quando tornamos as coisas comuns, fazemos com que o sobrenatural de Deus fique inoperante em nossas vidas. Olha que coisa. Quando nós saímos da nossa casa e chegamos aqui, achando que esse ambiente é um ambiente como outro qualquer, nós vamos perder muita coisa. Porque já pensou todo mundo vindo com essa mesma mentalidade? O que vai sair aqui? O pastor pode se esguelar aqui, mas as pessoas não vão receber. E aí fica aquele clima, né? E todo mundo, a igreja lá, aquela igreja. Não, é você, né? Então, nós não podemos tornar comum este lugar, porque nós impedimos do sobrenatural de Deus acontecer, se manifestar. E olha que coisa interessante sobre isso aqui. Já pensou? Você veio com toda expectativa e tá 2, 3 irmãos do seu lado, tudo daquele jeito, né? Não participa do culto, não se envolve. Você olha para o lado e você diz, vixe, só eu que estou assim. Mas nós não devemos perder essa fome, essa sede de adorar o Senhor com intensidade. Porque este lugar foi preparado para isso. Para mim e você nos lançarmos mesmo em adoração, louvor. E assim o sobrenatural de Deus se manifesta, né? Quando nós chegamos aqui com expectativa, grandes coisas o Senhor pode fazer. E vai fazer. Outra passagem que me faz lembrar é lá em Gênesis 25, 29, trata de Esaú, né, que desprezou a sua primogenitura. Ele tornou comum aquela coisa tão preciosa, que aquela bênção que ele ia receber do seu pai, que era costume naquela época. Todo primeiro filho recebia a bênção do pai, né? E ele desprezou quando ele trocou por um prato de comida. Eu entendo o irmão dele, o Jacó, né? Porque eles eram gêmeos. Jacó deve ter falado assim, eu também tenho parte com isso. Se eu nasci no mesmo dia, pode ter nascido atrasado, mas assim como Esaú foi o primeiro a sair, eu também quero participar. E acho que criou um ciúmezinho em Jacó, né? Por ver que seu irmão, Esaú, ia ter a primogenitura, ter aquele título de primogenitura, e ele não, que nasceu no mesmo dia. E aí, o que aconteceu? No dia que Esaú chegou com muita fome do campo,
que viu o seu irmão preparando uma comida deliciosa, cheirosa, e ele estava esvarado de fome, ele não soube esperar. Preparar a sua, eu não sei como era naquele tempo, porque um fazia a comida e os outros não podiam comer. Era só vazia, tinha cada quem parece que tinha que fazer a sua. Mas houve essa situação que, quando ele chegou e viu aquele alimento, ele trocou algo maravilhoso, algo poderoso, uma herança maravilhosa de receber a bênção do seu pai como primogênito por um prato de comida. Ele desprezou. E lá na frente conta, acho que no 28, é no 27 mesmo, capítulo 27, fala que quando Isaac pediu para eles vir, para Esaú vir até ele, para ele abençoar, a mãe fez aquela troca toda. Por quê? Porque com certeza Jacó já tinha colocado, não, eu troquei, a primogenitura agora é minha. Então, mãe, fica aí de olho, porque na hora que ele disser, vou morrer, vem cá, me chama, porque eu tenho direito, porque eu troquei com ele. E foi o que aconteceu. Jacó foi lá e recebeu a bênção no lugar de Esaú. E o que aconteceu quando Esaú chegou? Chorou amargamente, mas não tinha mais como resolver aquela situação. Porque ele já tinha desprezado, tornado comum aquilo que era tão precioso. E nós vemos no decorrer da história dele o quanto ele sofreu. Pagou o preço lá na frente por desobediência, por desprezar, de ser criado, de crescer junto com, ou de crescer não, que já era adulto, mas de morar perto de sua família. Por quê? Jacó, né? Teve que fugir e passar aquele tempo todo fora, pagou o preço, mas Jacó não foi o errado ali. Quem foi o errado? Esaú, que desprezou, tornou comum algo precioso, é como se fosse um ouro, e ele colocasse lá e dizer, não quero saber disso não. E o outro foi lá e agarrou com todas as forças, né? E desfrutou, porque nós sabemos o que Jacó, ele sofreu muito, né? Mas ele desfrutou da bênção. Foi irrevogável para ele, porque já era escrito, se você receber a bênção do seu pai como primogênito, você vai ser abençoado. E foi o que aconteceu com Jacó, né? Foi abençoado. Então nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa, outro exemplo está em Mateus 13, 54. Eu já li? Mateus, já, não foi? Já li. Já li. Aí eu coloquei aqui, não se canse de lembrar. Ah, não. É outro exemplo que eu coloquei aqui. Coloquei outra reflexão aqui que diz assim: pode ser que nosso devocional esteja diminuindo cada vez mais. Nós estamos tornando o nosso devocional comum. Se der tempo eu vou fazer. Pode ser que nós estamos trocando um momento tão precioso de ter um devocional mais extenso com Deus, uma intimidade maior com Deus, para ficar nas redes sociais. Eu estou me policiando nessa área, porque às vezes a gente, quando pega o celular, o tempo voa, né? E às vezes nós estamos tornando aquele tempo que nós temos com o Senhor, é como se nós estivéssemos desprezando o que o Senhor já preparou para nós, para se der eu vou ter aquele momento com Ele. E nós temos que ter esse cuidado para não estar trocando, dizendo assim, de ter a opção de trocar, porque Deus é prioridade em nossas vidas. Nós não podemos colocar, não, eu tenho aqui meu devocional para fazer, mas eu tenho que fazer isso aqui e priorizar. Não, priorize primeiro as coisas de Deus. E como diz a palavra de Deus, que as demais coisas, elas serão acrescentadas. Quando você, como devocional, como a Natália faz, de manhã cedo eu tenho uma dificuldadezinha de assistir, porque é muito cedo, mas eu sempre estou assistindo depois, porque ela já ensina no devocional, de manhã às 6 da manhã, ela tira esse momento logo cedo, para ser
a primeira parte ser do Senhor. Isso é ter prioridade. E eu estou tentando, e eu sei que eu vou chegar lá, de tirar esse momento junto, né? Para estar meditando na palavra. Porque quando nós tiramos o primeiro momento para Deus, nosso dia passa a ser mais leve. Porque nós já estamos sendo guiados pela palavra que você leu ali, né? As instruções que você recebeu através da palavra. Você orou, pediu para ser guiado. Lê uma palavra, já sai meditando. Então fica tudo mais leve. Então, e às vezes não é errado a gente tirar, como eu faço às vezes, em outro horário. Mas o primeiro horário do dia, eu tenho certeza que eu fazendo no primeiro horário do dia vai ser muito mais lucrativo, né? Vou ter muito mais a receber. Porque às vezes eu mesma às vezes acordo já correndo, Pai, obrigada por mais um dia, e já vou, Pai, obrigada. Faço aquela oração ali curta, rápida, e já acorda em cima da hora. Mas nós temos esse tempo precioso de acordar meia hora antes para fazer nosso devocional, que seja. Nós vamos colher muito mais, né? Então, é algo que o Senhor colocou no meu coração. E aí, eu coloquei aqui. Ou quem sabe é a forma que estamos nos congregando, que eu já falei, que nós não podemos tornar o congregar comum, né? Desvalorizando os cultos das terças, das quintas e supervalorizando o domingo, né? Não, no domingo eu não posso faltar, mas na terça e na quinta eu posso, né? E aí nós temos que ter esse cuidado. Lá em Mateus 6,33, diz assim. Mateus 6,33. Diz assim: coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês. Todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. Olha que essa versão é maravilhosa. Que ele diz, Deus, não se preocupe com amanhã não. Porque às vezes a gente, por exemplo, vou fazer uma viagem amanhã, meio-dia. Ai não, hoje eu vou ter que estar descansando, me preparando para amanhã fazer a viagem. Não se preocupe com amanhã. Faça o que você pode fazer hoje, né? Porque amanhã, aqui diz assim, não fique preocupados com o dia da manhã. Deus cuidará do dia de amanhã. Tem coisa melhor do que Deus cuidar, ou seja, preparar o dia da manhã para mim e para você. Não tem coisa melhor, né? Aí diz assim, nessa versão, já é suficiente a carga de cada dia. Então, que nós possamos priorizar o hoje. É hoje que nós temos o culto, vamos dar prioridade ao culto hoje. Amanhã, o que for para resolver amanhã, você não tem que trazer as coisas de amanhã para cá, para o dia de hoje. É como a ansiedade. Às vezes as pessoas estão ansiosas com situações, querendo. Tá instalando? Tá, né? As pessoas às vezes querem. Estão com um problema em casa, dizem, não vou para a igreja não. Achando que elas ficando em casa vai resolver. E aí, no outro dia está mais estressado, perdeu uma palavra de Deus, está dando sabedoria, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para ele agir em determinadas situações e acaba se complicando. Por quê? Por causa do amanhã, por causa da preocupação, ele trouxe para o dia de hoje e acabou desperdiçando um tempo com Deus. Então, que eu e você possamos ter esse cuidado de priorizar as coisas de Deus, não tornar comum este lugar. E aí eu coloquei aqui, para finalizar, Deus não tolera uma vida com Ele mediana. Essa palavra eu achei bem forte. Deus não quer que nós façamos só o que dá. Deus não quer que
eu faço só se der, por exemplo, agendar alguma coisa para domingo. Eu vou ver se dá para mim vir. Não, coloca como prioridade e aí você bota aquilo como prioridade e as outras coisas você vai ajeitando para encaixar naquilo, para dar tempo fazer, mas que a prioridade é as coisas do Senhor. Porque no dia de domingo, às vezes a gente quer estar em um almoço, numa chácara. Eu mesmo tenho vários convites. Por mim, toda semana eu estava num lugar. Que minhas irmãs vão para um lado, vão para o outro. E o que é que tem? O que é que tem a gente se reunir um domingo? Domingo foi feito para descansar. Você está priorizando, mas eles não falam a igreja, eles falam assim, você não está priorizando a família. E Deus, Ele quer ver a família bem primeiro. Se você não está bem com sua família, para ter um tempo com sua família, sabe, aquelas conversas. Mas quando nós decidimos priorizar, se já está agendado o domingo, para nós estarmos aqui, eu tenho que agendar todo o resto em cima dessa agenda que eu já tenho. Então, às vezes, eu prefiro nem sair da cidade, e aqui pertinho, mas eu prefiro nem ir, porque eu sei que eu posso me atrasar, que pode não dar tempo eu vir, então eu dou essa prioridade. Claro que há exceções, né? Uma coisa ou outra, às vezes, né? Mas a prioridade é estar fazendo a vontade de Deus, estar aqui em comunhão uns com os outros. Porque um irmão fortalecido, o outro fortalecido, aqueles que estão desanimados, nós acabamos fortalecendo como uma fogueira. Se todos estão ali, com fogo aceso, a fogueira ali está com fogo aceso, aquele tição lá que está fora, você vem, encosta, ele pega junto, né? Então, nós temos que ter todo esse cuidado para não estar tornando esses dias de culto como comum. Temos que ter. Eu falo de culto porque é algo que nós estamos vivendo hoje, né? Tem dias que a igreja está cheia, outros dias a igreja está vazia, né? Com poucas pessoas, como esse grupo que gosta de estar aqui sempre, que somos assíduos aqui, né? Mas há pessoas que desprezam, e às vezes estão vivendo a vida de todo jeito, reclamando, carregando correntes, como diz a Natália, arrastando correntes, se queixando quando encontra com você. Mulher, eu estou precisando tanto congregar. Tu não sabe, eu preciso congregar. E por que tu não está congregando? Mulher, por causa disso. Começa a botar desculpa. Por quê? Porque não está tendo este lugar como prioridade. Está tornando esse lugar comum, como outro qualquer, né? E aí, eu coloquei uma reflexão aqui para finalizar. Diz assim: portanto, tenhamos um coração arrependido e disposto a viver uma vida de entrega e devoção, como Jesus nos ensinou. Ele não deu partes de si mesmo na cruz. E em seu ministério, ele se doou completamente, por compaixão a mim e a você. Graças a ele, não precisamos levar a condenação nos nossos ombros e somos livres para fazermos o melhor, para escolhermos. Ele deu essa liberdade para a gente escolher, né? Então, que eu e você possamos fazer essa melhor escolha, priorizar as coisas de Deus, não tornar isso comum. O tempo que nós passamos meditando na palavra não é tempo perdido, é tempo precioso, não é comum, né? E aí, continuando, diz assim: graças a ele não precisamos levar a condenação nos nossos ombros. E somos livres para fazermos o melhor. Escolha. A melhor escolha, que seja fazer a vontade do nosso Pai. Aleluia. E essa é a palavra que eu preparei. E eu sei que algo o Senhor falou, né, conosco. Eu fui tratada com algumas coisas aqui, porque às vezes os dias que nós estamos vivendo, com a tecnologia que nós temos, nós somos distraídos a todo momento.
principalmente com isso aqui. Às vezes a gente, essa maquininha veio para trazer tanta, para nos ajudar tanto, mas ela veio também com dois lados, para nos afastar de Deus também. Porque uma rede social rouba o nosso tempo de uma forma terrível, né? Então nós temos que estar nos policiando para dar prioridade às coisas de Deus, né? Um devocional, um tempo a mais que nós tiramos com Deus, nós vamos extrair muito mais dele, né? Então que eu e você possamos ter esse cuidado de não tratarmos as coisas de Deus como comum. Amém?